Olá pessoal, bom dia. Hoje mais uma vez Deus tem uma palavra para os nossos corações. Baseado no texto do livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 26, aonde nos diz: acaso era ocasião para tomares prata, vestes, olivais, ovelhas, bois, servos e servas. Baseado nesse texto, eu queria deixar uma frase para que possamos meditar durante o dia. E essa frase diz o seguinte: nunca troque o que é eterno por aquilo que é transitório. Nós vemos aqui que no contexto histórico dessa passagem bíblica em 2 Reis, foi a transição de liderança profética na vida de Elias para o profeta Eliseu. Elias foi um grande profeta que marcou a sua geração e influenciou muitos jovens. E Eliseu era um jovem influenciado por o profeta Elias e com muito desejo de tornar-se também um profeta. E você vai observar que no capítulo de número 2, Elias ele foi levado por uma carruagem de fogo e o Senhor o levou para si. E então começa o ministério do profeta Eliseu. Capítulo 3, Eliseu ele salva 3 vezes seu exército. Capítulo 4, ele aumenta o azeite da viúva. O capítulo 4, versículo 8, aquela sunamita, que ela tinha uma grande visão e via que aquele homem era um homem de Deus. Inclusive, o profeta profetizou um filho para ela, porque ela o abençoou dando alimento e também ali uma pousada aonde ele passava em suas viagens missionárias. Capítulo 4, 38, Elias ele transforma uma comida dos jovens aprendizes que estava envenenada e ele transforma em uma comida envenenada e traz saúde àquela comida. Capítulo 4, 42, ele com 20 pães alimenta 100 homens. Mas quando chega no capítulo 5, você vai ver o acontecimento da época do homem general de guerra chamado Naamã. Essa passagem de Naamã, ela exemplifica, podemos dizer assim, um paralelo entre a igreja e o mundo. Porque nós podemos usar como figura de palavra: os sírios representam o mundo, Naamã representa o homem no pecado, a lepra de Naamã simboliza o pecado. A jovem que foi levada presa para a casa de Naamã e ficou ao serviço da mulher de Naamã representa a igreja do Senhor. Quando ela fala a respeito do profeta que havia em Samaria, é a igreja que testifica dos milagres de Deus. E quando Naamã foi curado através da profecia do profeta, foi justamente aquele momento representa quando a igreja anuncia as boas novas e o milagre então acontece e há a restauração de um leproso, que significa o homem no pecado, que vem para a presença do Senhor Jesus. Nós observamos que o acontecimento ele foi tão impactante na vida de Naamã que ele não queria mais se dobrar diante do Deus do seu rei. E ele pediu para o profeta Eliseu que pudesse ao menos levar um pouco de terra da cidade de Samaria para o lugar onde ele ia, e falou assim: perdoa-me o Senhor quando o meu senhor o rei tiver que se prostrar diante de Rimom e tiver que se encostar no meu ombro, e eu tenho que me prostrar, porém o meu coração já pertence exclusivamente ao Deus de Israel. Ele queria de alguma forma ser grato com o profeta, deixar algumas pratas, algumas especiarias, algum alimento, algumas vestes, mas o profeta falou assim: jamais eu ficarei com nada, porque o profeta entendia que o dom que ele tinha não era para ser negociado, não era para tomar benefício do dom que Deus havia dado para ele como profeta de Deus. Porém, ele tinha ali um aprendiz que andava com ele. E nós observamos que esse aprendiz chamava-se Geazi. E Geazi, ele era um aprendiz. Olha só quantos benefícios esse jovem teve. Ele teve a oportunidade
nesses acontecimentos do início do profeta Eliseu, do seu ministério, Geazi presenciou cada situação, os reis que foram salvos, o azeite da sunamita que foi multiplicado, a viúva, aliás, a sunamita que ela gerou um filho porque não tinha, o filho dela que havia sido morto e ressuscitou, né? Os pães que alimentou 100 homens, Naamã que foi curado da lepra, muito embora o acontecimento aqui de Naamã, você observa que Geazi estava presente, e depois você observa no próximo capítulo que é possível que Geazi foi aquele jovem que viu quando um exército inimigo foi na casa do profeta Eliseu para prendê-lo. E ele olhou e viu que estava a casa cercado. É claro que esse acontecimento foi depois que ele ficou leproso. Porém, a Bíblia, nessa passagem, ela não é cronológica. E diz alguns teólogos que ele também presenciou esse acontecimento. Então nós vemos aqui que Geazi, ele teve uma grande oportunidade de andar ao lado do profeta Eliseu. E ele presenciou isso. E ele era um aprendiz que, sem dúvida, ele estava se preparando para possivelmente ser um substituto, mais tarde, quem sabe, do profeta Eliseu. Porque ele andou com Eliseu, ele viu os milagres, ele viu a provisão de Deus, porém ele foi vencido por uma fraqueza. Quando ele viu que o seu senhor não aceitou a oferta de Naamã, e quando o seu senhor virou as costas, ele falou assim: o meu senhor não aceitou nada, eu vou correr atrás deste homem para que eu possa pegar algumas coisas e eu possa fazer uso disso. Ele então correu atrás, parou aquela caravana de Naamã e falou assim: meu senhor, o meu senhor acabou de mandar vir a vós, porque chegou alguns jovens lá de Efraim, e ele pediu para que o senhor cedesse 2 vestes, né, e 2 pratas, para que pudesse dar a esses jovens. E aquele homem falou assim: não, eu quero que você se sirva demais, pode pegar aqui, e deu para ele além do que ele havia pedido. E a Bíblia nos fala que ele entregou na mão dos moços de Geazi. Quando chegou em casa, Geazi pegou na mão dos moços, guardou na sua tenda, os moços foram embora, e ele foi encontrar-se com seu senhor, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu então perguntou: de onde vens? E ele falou: de nenhum lugar, meu senhor. Ele falou assim: por que não foi o meu coração contigo quando você foi se encontrasse com o general Naamã? Nós observamos que ele foi tomado, o coração dele, pela fraqueza da ambição. E ele ouviu esta frase que eu falei no começo: era isto ocasião para tomares prata, vestes, olivas, ovelhas, bois, servos ou servas? Por que ele falou assim, era ocasião? Porque a ocasião do momento era uma ocasião de uma intervenção de Deus no povo de Israel. Porque estava havendo situações, principalmente de guerras. Porque a nação vivia um afastamento de Deus, e o profeta, tanto Elias como Eliseu, eles denunciavam o pecado dos reis da nação de Israel. Então o momento era um momento de representar o nome de Deus. O momento era um momento de guerra. Havia situações mais importantes. É como hoje. Qual é a situação mais importante da igreja? Representar o nome do Senhor. Levantar um altar para Deus. Anunciar a verdade. Apregoar a justiça. Tocar a trombeta em Sião. A missão da igreja é isso. Resgatar os que estão perdidos. Livrar os que estão indo para a morte. Os que estão na beira do precipício. A missão da igreja é essa. Nós não podemos fazer uso dos nossos dons e as nossas habilidades que Deus nos dá para outras finalidades e tomar proveito disso para nos beneficiar ou nos enriquecer. Geazi foi tomado pela fraqueza, da avareza e da ambição. Então o profeta Eliseu falou assim: acaso era tempo para isso? Eu quero que você preste muito bem atenção. Acaso é tempo para outras coisas a não ser a essência da igreja?
Uma coisa nós precisamos pensar: ao servirmos a Deus, temos que verificar os nossos motivos dos nossos serviços para Ele. Porque nós podemos servir bem, mas no andar da carruagem, nós mudar os nossos motivos e as nossas intenções. E nós vemos aqui que Geazi, ele estava com uma grande chance na ascensão de um substituto de profeta. Mas a Bíblia nos fala que Eliseu falou assim: a lepra de Naamã pegará a ti e a tua descendência. Nós vemos que ele perdeu a chance tão grande, até pelo fato que um leproso, ele não poderia representar como um líder espiritual na nação de Israel, porque havia uma exigência diante da nação, e ele não carregava em si, como leproso, na realidade, as condições para representar o nome do Senhor. É como se uma pessoa no pecado não tem condições de representar o nome do Senhor, mais ou menos aí. Então nós vemos que ele perdeu essa grande oportunidade. Para finalizar, acaso é tempo para isso? Lembre-se, nunca troque o que é eterno por aquilo que é transitório. Se eu e você representamos o nome de Deus, vamos o representar até o fim de nossas vidas pelas motivações corretas. Senhor Deus e Pai, obrigado pela palavra, meu Deus, de alerta e de instrução para os nossos corações. E não permita, Senhor, que nós venhamos perder os motivos reais da nossa existência e do nosso chamado para anunciar o Evangelho de salvação. Continua dando inspiração para os profetas do Senhor, aqueles que representam o Teu nome, que jamais esses venham trocar, ó Deus, o transitório por aquilo que é eterno. Encha cada um da Sua graça e do Teu Santo Espírito para a grande obra e a comissão que o Senhor separou. Nós entregamos em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Entre em nosso site PRJ Motivações no YouTube, como também no Face, Juveraldo Jorge, PRJ Motivações. Por que isso? Para que você curta, mas principalmente compartilhe, para que a mensagem chegue a outros corações e pessoas possam ser avisados pelo anúncio da palavra do nosso Deus. Deus abençoe a todos e um bom dia.